Começa agora a edição 31 do Entendo Nada Podcast. Por isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming. Você ouve quando, onde e como bem entender. Hoje cá estou eu na apresentação. Teve uma mudança aqui nesse episódio especificamente, e mais à frente, assim que eu apresentar o episódio, o contexto do episódio, o tema, eu vou explicar para você. Mas mais importante que apresentar o tema e o contexto, que eu disse aqui agora, é apresentar ele. Ele, o gênio indomável de Indaiatuba, Luiz Rossi. Olha, o Gênio Indomável é um baita filme também, né? Você sabe que é um baita de um baita filme. E gostei do epíteto, né? Não é epiteto, é epíteto. Gostei. Mas você sabe que aqui o Flávio sempre tem um também. E eu vou falar que ele é o Tupã da Pauliceia. É o Tupã da Pauliceia. É isso, é o Tupã da Pauliceia. Depois dessa semana de chuva, e olha, aconteceu um caos até com o Flávio. Até o Flávio passou pelo caos aqui, numa parte da gravação, que ele vai explicar daqui a pouco. Sucumbi ao caos. Foi o caos. Não, essa semana todo mundo passou por um pouco de caos, né? Não teve jeito. Mas é isso, Flávio. Vai lá, vamos explicar o que aconteceu aí, o que aconteceu com você, porque é uma parte da nossa gravação você não estará presente. Exatamente. Por conta das chuvas, a internet ficou muito ruim ao longo da semana por aqui, né? Não foi uma coisa exclusiva. Hoje é dia 12 de fevereiro. A gente gravou a primeira parte do episódio dia 11 de fevereiro, mais conhecido como ontem. E a minha internet estava muito ruim. Então o Luiz fez a entrevista com a convidada. Daqui a pouco eu vou anunciá-la aqui. Eu tentei participar da entrevista, da gravação pelo Skype, e não consegui de forma alguma, porque foi uma semana caótica em que todos nós sucumbimos um pouco ao caos. Mesmo o Luiz, que estava à distância, estava em Indaiatuba, também experimentou o gostinho amargo do caos lá no interior, aí no interior. Então eu vou apresentar o episódio agora, Luiz Rossi, se você me permite. Bem, a noite chuvosa bastou para mergulhar no caos a maior região metropolitana brasileira. Enchentes e alagamentos serviram de cenário para um filme que se repete ano após ano, sem nenhuma previsão de final feliz. Para entender por que São Paulo se transforma numa Veneza da Deep Web em todo o verão, iremos falar com ela, Patrícia Sintra, arquiteta, urbanista e já sócia de carteirinha do nosso podcast. Bom, caros ouvintes do Entendo Nada, a gente tentou fazer uma gravação aqui. Vocês já ouviram a nossa apresentação, eu e o Flávio. A gente tentou gravar junto com a nossa entrevistada, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Não deu certo, a internet dele estava horrível, depois de alguns dias de chuva em São Paulo, né? Como vocês já estão sabendo o tema. A internet, acho que de todo mundo deve estar meio ruim. Situação complicada, São Paulo, um caos essa semana. Então, infelizmente, para a entrevista, o Flávio não vai conseguir participar. Mas tudo bem. Estou eu aqui com a Patrícia Sintra, que é arquiteta, urbanista, e vai nos ajudar nesse tema tão complicado que são as chuvas de verão em São Paulo. Patrícia, você é arquiteta e urbanista, é isso mesmo, né? Não estou errando não, né? Isso mesmo. É isso, arquiteta e urbanista. Eu falei urbanista antes, depois que eu falei, não, é arquiteta e urbanista. Não, beleza, é isso mesmo. Bom, você na segunda-feira passou por algum perrengue, ou Patrícia, você teve que se locomover? Você é de Cotia, né? E normalmente você vem para São Paulo. Isso. Eu faço home office e aquele dia, vendo todo o caos que estava a cidade, obviamente que eu acabei evitando de sair. Então, só acompanhei mesmo pela televisão todo o caos que aconteceu em São Paulo. Não, ainda bem. Eu estava aqui em Indaiatuba também fazendo home office, né? Então eu não precisei ir para São Paulo nesse dia. E assim, eu só fiquei olhando e, nossa, aqui em Indaiatuba choveu muito, né? Mas não teve nenhum grande problema. Mas eu vi as cidades ao redor aqui em Indaiatuba, teve bastante problema também, como Montemor, Piracicaba, Salto, Capivari. Elas estão alagadas até hoje ainda, elas estão alagadas em algumas partes da cidade. Realmente foi bem forte. Aqui em Indaiatuba, felizmente, não teve nenhum grande problema. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de São Paulo, um pouquinho desses problemas que nos atingem ano a ano. Todo ano a gente tem algum problema. Porém, eu acho que essa aqui chamou mais atenção pelo tamanho do problema, né? Foi uma chuva muito forte, muito grande, em muito pouco tempo.
Patrícia, a gente tem, a São Paulo tem algumas características, né, assim, relativas dela, da cidade, que fazem com que esse tipo de alagamento ocorra muito, né? E a gente acaba culpando muito a chuva, não sei, o relevo da cidade, mas afinal, o problema é só a chuva, é só o relevo da cidade, ou Patrícia? É uma complexidade de fatores. A gente percebe que São Paulo é uma cidade que tem uma topografia bem acidentada, então a gente tem morros e tem várzeas. E a cidade não foi pensada para captação de águas pluviais, que são essas águas da chuva que vão cair no solo. O solo por si só, quando ele está permeável, com grama, com elementos permeáveis, ele vai conseguir drenar essa água tranquilamente. Mas a cidade foi crescendo, impermeabilizando e fazendo com que essas águas que, por exemplo, demorariam 2 horas para chegar da Paulista até a Marginal Pinheiros, por exemplo, tenha essa velocidade muito maior e chegue muito mais rápido, causando o quê? Um alagamento, porque o rio não comporta mais esse volume de água, né? Ele foi preparado naturalmente para um volume, o homem já veio, remodificou, fez o realinhamento do rio, modificou a calha, mas não previu que teriam essa enorme quantidade de água descendo conforme o tamanho da impermeabilização que a gente vem fazendo através do quê? Do urbanismo feito de forma inadequada, né? E é claro que o clima, a gente também acompanha mudanças bruscas de clima nos últimos anos, né? Então, até estava vendo algumas informações que, assim, o volume de precipitação não aumentou tanto nos últimos anos. O problema é a distribuição dessas águas que vem ocorrendo de forma não natural, né? Como era anteriormente, né? Essa é uma questão que a gente vê, como você falou, historicamente, né? A São Paulo foi se construindo, primeiro pegou-se os pontos mais altos, né, da cidade, formou-se os bairros em cima desses pontos mais altos, e as várzeas foram por muito tempo ficando vazias, né? Não tinha tanta gente morando, não tinha nada muito próximo. Eu acho que um exemplo que a gente sempre acaba usando é o do centro da cidade de São Paulo, né? São Paulo foi fundado em cima da colina, né? A gente fala em cima da colina, o pátio do colégio e tal. E o Rio Tamanduateí, ele... Planalto. O Planalto, né? E o Rio Tamanduateí, ele era um... Quando você... Eu não sei se quem tá nos ouvindo, se é de fora de São Paulo, se conhece São Paulo, eu dou sempre o exemplo de quando você tá em cima lá do pátio do colégio, ou quando você tá no Parque Dom Pedro, perto ali do onde fica o Fura-Fila. Quando você passa, tem uma passarela do Parque Dom Pedro, quem sai do Fura-Fila, para descer para 25 de março. De cima dessa passarela, quando você olha para dentro, pro terminal, você tem a visão daquilo, que é um negócio fundo, né? Parece um buraco, assim. E basicamente é um buraco. Porque aquilo ali tudo era o rio, era a várzea do rio Tamanduateí. Então, esse é um dos exemplos que a gente sempre usa. Ali era tudo várzea, ali era tudo mato, era tudo terra, até que se impermeabilizou. A cidade foi crescendo, foi puxada para esse lado, utilizaram esse espaço até para se fazer dinheiro em cima, né, construindo coisas, tal, prédios, enfim, tem de tudo ali. E isso é toda a cidade de São Paulo. Toda a várzea foi ocupada assim. Sim, mudaram-se muito o curso dos rios, né? Através de canalizações, ou mesmo que no caso das marginais, que mantém-se o rio aberto, mas mudaram o percurso do rio. Só que a natureza, ela cobra o preço, né? Das mudanças que a gente causa, porque ela tem o fluxo dela. Além do rio, a gente tem o quê? Quando a gente fala em área de várzea, a gente pensa que é como se toda a lateral de rios e córregos, elas servem como se fosse um colchãozinho drenante. Então, aquela área é uma área bem úmida. E aí, quando você vai impermeabilizando, você vai tirando essa capacidade do solo de distribuir essa água, né? Sim, sim. É uma questão bem complicada se fazer. Eu, estudando história, como eu sempre falo, sou formado em história, a gente vai estudando muito, vê a formação da cidade e tal, crescimento desordenado, toda essa questão. E eu já tive
prazer de ler a tese ou as ideias do Saturnino de Brito, né? Que ele defendia a cidade com os rios, né? Do jeito que eram, mantendo-se as várzeas, formando-se parques e tal, e com lagos, né? Que poderiam servir como um piscinão e também como piscininhas. Eu achei interessante o termo piscinão e piscininha, né? Porque o piscinão a gente escuta falar muito, né? Que são grandes obras, né? Que são feitas na cidade, mas as piscininhas mesmo eu só fui ouvir recentemente. E eu fui procurar um pouco pra saber o que seria, porque teve a música Piscininha, eu falei, caramba, né? Já estão usando a música como exemplo, né? Que história é essa? Que história é essa, né? A música de Piscininha. E eu fui atrás interessante. Patrícia, o que são essas piscininhas? Bom, vamos partir do conceito de piscinão, que é o que a população, a grande maioria conhece, que são aqueles reservatórios normalmente feitos pelo poder público para poder armazenar as águas da chuva, justamente para dar um tempo de vazão maior até chegar no rio, porque se liberasse tudo de uma vez só, o rio não comportaria. Então, esse foi um projeto que foi lançado em 1997. Eu não sei se você acompanhou a história, eu dei uma lida sobre a história do piscinão. Por que surgiu o primeiro piscinão? Foi por conta de um erro de projeto. Quando eles pensaram em alargar, tinha o projeto de alargamento das calhas dos rios Pinheiros e Tietê, eles tinham previsto que o alargamento daria conta por volta de 100 anos da vazão, de todo o crescimento da cidade. Isso em 1986. Em 1996, quando começaram a fazer as obras, eles perceberam que havia um erro e não suportariam a quantidade de chuva. Só que o financiamento desse projeto era um financiamento estrangeiro, japonês. E eles ficaram com medo dos japoneses cancelarem a obra, o investimento, por conta desse erro. Aí, como sugestão, começaram a criar esses piscinões. E aí foi o Maluf, na primeira gestão dele, que fez um dos primeiros. E aí existe sempre uma contradição com relação a custos, com relação à qualidade do projeto, enfim. O que a gente vê é que, mesmo tendo esses piscinões, eles ainda não atendem a demanda, que é gigantesca quando a gente fala em volume de água, né? E aí as piscininhas ocorreram depois, em 2002, na cidade de São Paulo, como alternativa, porque assim, a gente vê grandes empreendimentos, a maior parte deles sendo lançados e com área permeável muito pouca. O que a prefeitura pensou? Vamos criar essas piscinas individuais, esses reservatórios, dentro de cada um desses empreendimentos novos, para que absorva essa água, recolha essa água da chuva, que vai estar caindo, seja no telhado, seja no quintal, área comum, para poder ter 3 maneiras de usar essa água. Uma delas seria reuso de água mesmo, então aproveitar para jardins, para bacias sanitárias, desde que se tenha o tratamento adequado para essa utilização de águas, drenar para o próprio rio, né, soltando algumas horas depois para as águas pluviais da cidade, ou ainda criar um sistema de filtro de absorção, que ele vai soltando lentamente no próprio solo ao redor. Então, essa foi uma das ideias que eles fizeram e implantaram, tanto que agora todos os empreendimentos que tenham uma área maior que 500 metros quadrados de área permeável ou descobertas precisam ter esse reservatório e aí atender às normas que eles solicitam, para que tenha, isso daí está ligado direto à aprovação, então agora já não é mais uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. O que é bacana porque, assim, principalmente quando a gente pensa em reuso de água, você economiza o uso de água potável para outras coisas, para lavar quintal, para lavar carro, enfim, para várias coisas, né? Então, eu acho que essa é uma das leis que podem ser bem benéficas a médio prazo
já está aí desde 2002. E aí, em 2007, foi lançada a lei estadual que também prevê que daí não é só no município, seria no estado, mas eu acho que essa lei é um pouco, embora seja estadual, eu acho que talvez não tenha tido tanto efeito, por ser mais polarizado, enfim. Mas na cidade de São Paulo, eu acho que essa é uma medida bem bacana para tentar minimizar os danos desses grandes empreendimentos que a gente vê nascendo todo dia, parece que descoordenadamente, né? Eu ouvi falar um pouco desse termo das piscininhas ou de água de reuso, como se fala, quando tivemos esse apagão hídrico, né? Como foi o falado na época, né? Que secou a represa, né? Vencer secar as represas. Pois é, e acredita ou não, mesmo com essas chuvas gigantes, ainda a gente tem falta, ainda tem os reservatórios que ainda estão baixos, né? É incrível isso. Você falou do termo que foi no Maluf e tal, mas o piscinão e piscininhas, a ideia é brasileira ou veio de fora pra cá? Não, claro que não. Não, eu pensei que fosse, mas não, né? Isso já era um conceito europeu, já tinham sido utilizados em outros países, e acho que até por conta disso, né, quando viram que tinha lá o problema do projeto lá que eles tinham calculado errado, foram atrás e acharam essas possibilidades para serem implantadas aqui, e a princípio poderia dar certo, mas agora já não dá mais conta, né? Porque para você criar esses piscinões acabam sendo áreas gigantescas, né? Um volume enorme e recursos bem grandes, né? Para se ter isso, né? Eles minimizam, sim, mas não resolvem todo o problema da cidade, né? Que acho que é um problema que a gente precisa discutir de várias formas. Vai desde da educação ambiental até a execução de obras e tudo mais, né? Sim, são vários fatores, né? A verdade é esse, né? Que são muitos fatores. A gente falou aqui do relevo, da topografia da cidade, realmente contribui. Que é descida, né? A gente falou descida, só que você impermeabiliza, a água vem com mais velocidade e as piscininhas podem ajudar nisso, mas também não é a solução para tudo, né? Eu acho que aí a gente chega num ponto que é como a gente tratou os rios e os córregos aqui em São Paulo, né? Exatamente. Aí é o ponto, né? E eu acho interessante porque a gente pegou alguns relatos hoje, né? Depois eu vou até colocar aqui alguns pra gente ouvir. Eu vou falar do caso do Leandro, primeiro, vai ser o primeiro que a gente vai ouvir esse relato, que é um amigo nosso, ele é jornalista, ele trabalha na TV Câmara Municipal de Guarulhos e mora em São Caetano. Então, ó, olha o caminho que ele teve que fazer, sair de São Caetano e chegar em Guarulhos, no centro de Guarulhos. Bom, vamos ouvir o relato dele e depois a gente volta para comentar um pouco sobre essa questão dos rios, tal, como a gente tratou os rios e córregos em São Paulo. Olá a todos, olá aos amigos que ouvem o podcast nessa hora. Eu sou Leandro, jornalista, e na última segunda-feira eu me desloquei até o meu trabalho, até que eu creio que não passei grandes transtornos, né? Eu saio de São Caetano do Sul para ir a Guarulhos, e eu saí de casa por volta das 7 horas, 7h05, que é o meu horário habitual, para chegar às 8 horas no meu serviço. E, claro, devido aos alagamentos, ao caos em que a cidade de São Paulo se encontrava, eu cheguei com 1 hora de atraso, eu cheguei mais ou menos 9h08, foi a hora que eu bati o meu ponto, né? Então levei aí 2 horas para fazer o trajeto que normalmente eu faço em 1. Até que eu não peguei grandes transtornos, o meu caminho é muito simples, eu saio de São Caetano do Sul, pego ali um trecho bem pequeno da Avenida Guido Aliberti, praticamente já não é mais a Guido, cruzo a Avenida do Estado, passo pelo crematório de São Caetano, pego um trechinho pequeno da Anhangamelo e entro na Salim para então chegar na Dutra e aí chegar com tranquilidade a Guarulhos. E nesse trajeto, eu acho que como as pessoas já não tinham ido trabalhar, vendo o caos que aconteceu na madrugada para amanhã, né, de segunda-feira, na madrugada de domingo para amanhã de segunda-feira, muita gente já não deve ter ido trabalhar. E isso, na verdade, me favoreceu, né? Entre aspas, me facilitou. Como eu tinha uma reportagem, uma matéria para fechar, eu precisava ir e nem cogitei a possibilidade de não ir, né?
e fiz esse caminho habitual, sabendo que eu poderia enfrentar algum problema se tivesse próximo às alças das marginais que saem ali da Salim Maluf. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Como as marginais estavam interditadas pelos alagamentos, eu acabei levando aí 1 hora a mais do que o habitual, mas eu passei sem problemas, alcançando a Dutra, o trânsito andou, só que continuou a chuva, né? A chuva ainda estava muito forte, então por isso que o alagamento durou bastante. Acho que para pontuar, houve uma vez em março do ano passado também, que choveu muito aí na minha região, aqui no ABC Paulista, em São Caetano, e aí ficou muito difícil de sair de casa porque todas as saídas para São Paulo alagaram e tudo ficou trancado. A Avenida do Estado alagou, a Guido Liberti alagou, então não tinha nenhuma possibilidade de sair para São Paulo. Ontem a imagem mais impressionante para mim, apesar das fotos que todos pudemos acompanhar aí pela internet, foi eu passando pela ponte do Tatuapé e podendo ver com o olho nu e cru a marginal do Rio Tietê. Então de lá de cima a gente conseguia ver e era um lago só. Toda a marginal Tietê era um lago só. Parecia uma cena apocalíptica, era uma coisa assustadora, mas tudo coberto pelas águas barrentas ali do Rio Tietê na manhã de segunda-feira. É isso, esse é o meu relato, quero agradecer aí pela participação e um bom programa a todos. Vocês ouviram o Leandro, dá um grande salve pro Leandro aí, que é um amigo nosso aqui da casa. E, bom, vocês ouviram que ele pegou um trânsito, ele demorou 1 hora a mais do que o habitual para chegar no trabalho, mas chegou, conseguiu chegar. Eu creio nesse caso que, primeiro, por ele estar de carro, ele deve ter saído um pouco mais cedo do que o horário habitual de todo mundo, né? Eu acho que ele vai mais cedo do que todo mundo sai, normalmente 7, 8 horas, ele pega um pouco mais cedo, e assim pegou 1 hora. Eu acho interessante a gente falar dessa questão do carro, porque a gente volta para a situação de como foram tratados nossos rios e córregos em São Paulo. A maioria dos nossos córregos, né, existem muitos, eu vou até deixar um mapa aqui depois, que eu peguei, que é de um pessoal que faz um trabalho aí, que eles gostam mesmo, pegaram um mapa, tipo como se fosse o Google Maps, né, mas é de outra empresa, e foram desenhando onde estão esses rios embaixo de São Paulo, né? E é mapa hídrico, né? Nossa, é muita coisa, a gente não imagina o tanto de córrego que tem embaixo de São Paulo. A gente imagina que seja só esgoto, né? Interessante, Luiz, de perceber é que, assim, quando a gente ouve falar de bacias hídricas, né? Bacia hídrica X ou Y, a gente não tem a percepção de como elas são interligadas e como parece que um riozinho que é tão pequenininho tem uma importância gigante para uma tal bacia. É como se fosse a nossa malha de veias e artérias levando o sangue para todo o corpo, esse mapeamento hídrico que a gente não percebe, não vê, porque a gente só vê alguns córregos e os rios maiores, mas é bastante sério esse problema, né? Sim, não, muito sério. A gente que já cresceu na cidade de 30, 40 anos para cá, a gente não tem ideia de tantos córregos que existem, mas quem viveu antes lembra disso. Lembra dos córregos ali abertos, e que as pessoas falavam que era um grande lixão aberto, né? Porque desde nunca se tratou aquilo da maneira como tinha que se tratar. Então, ataca para baixo da terra, que é a melhor coisa que faz, né? Mas não é. Não é. E você falou uma coisa interessante, que é da questão da velocidade que a água vai descer. Se esses córregos, que normalmente, os nossos rios e córregos em São Paulo, eles tinham um trajeto cheio de curvas, era sinuoso, isso mesmo, a palavra que eu quero lembrar, sinuoso. Eles iam devagar, sabe, a água vai devagar. Então você retifica isso, coloca-se dentro de uma caixa de concreto, né? Basicamente foi o que virou, ou canos, né? Sim, isso virou uma pista de alta velocidade. Nossa, né? De alta velocidade, então vai tudo de uma vez para um lugar só. E quando a gente pensa na configuração de rio, tem pedras, tem volumetrias.
e tantas coisas que, assim, naturalmente, até tem aquele ditado que quando a pessoa fica parando para conversar com todo mundo, é curva de rio. É bem por Por aí. quê? Porque para, porque faz o quê? Diminui a velocidade. E aí, que nem você falou, que acabou retificando, literalmente, tornando reto, concretando, deixando liso e fazendo com que a velocidade da água chegue muito mais rápido no rio. E é interessante porque boa parte desses córregos, rios, eles se tornaram ruas, avenidas, para que você tenha mais velocidade no trânsito, né? E que no fim só fez se aumentar o trânsito, não, né? A gente perde muito tempo no trânsito. O dia que chove, então, como aconteceu, você fica mais tempo parado ainda nesse trânsito e no fim não resolveu, né? Você tem lá os rios escondidos, não resolveu. É uma situação triste e eles existem lá. Se fossem limpos, se fossem tratados da maneira como tem que ser, alguns, por exemplo, podiam ter virado parques lineares, como em muitos locais existem. Eu acho que teria sido muito melhor uso, a gente daria muito melhor com isso, estaria com melhor qualidade de vida, tal. Eu acho que isso daí vai da nossa falta de educação, e quando a gente fala educação ambiental, a gente pensa que é uma coisa muito grandiosa, mas que você mencionou mesmo agora há pouco, sobre os lixões que se tornavam esses córregos. Isso. E aí, em vez de educar a população para não ocupar e não jogar lixo e esgoto nesses rios, o que a gente fez? Então é mais fácil ir lá e concretar. Nos primeiros 5 minutos do jogo funciona, porque você não vê mais o problema. Só que aí, ao longo do prazo, que nem ao longo dos anos, a gente foi percebendo que as intercorrências foram essas enchentes que foram aumentando absurdamente, né? Demonstra realmente a nossa falta de educação lá atrás, né? Não, total. E não soube se lidar com isso, né? Não. Incrível, a gente não soube lidar com isso, não ensinou ninguém a lidar com isso e, bom. Eu vou falar um pouco do caso da Givanilda agora, a gente vai ouvir o relato dela também, que é um relato até um pouco mais longo, e foi uma situação bem complicada. Meu nome é Givanilda, sou operadora de loja e moro em Guarulhos. Eu pego o Armênia todos os dias. 5 horas da manhã é o horário do ônibus, né? Eu entro às 6 no serviço. Mas infelizmente hoje não conseguimos chegar, nem eu e muitas pessoas que estavam com a gente no ônibus. 5h40, mais ou menos nesse horário, o ônibus trava, fica parado na entrada da Fernão Dias. E ali ficou. Ficou por muitas horas mesmo. Ficamos ilhados, né? Ali já ficamos preocupados, né? Sem saber o que tinha pela frente, se dava para passar, se tinha como descer, né? A gente já fica nervoso, né? Fica tenso. Algumas pessoas desceram, né? Mas os homens, né? A maioria ficou no ônibus, a grande parte ficou. E foi assim, muito difícil, muito mesmo. Chegou um horário assim, que era 10 horas da manhã, a gente ainda estava no ônibus, sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem beber água, sem tomar café, né? Tinha pessoas já ficando com dor de cabeça. E foi uma situação muito difícil que eu nunca passei na minha vida. Nunca passei. A situação foi tão complicada, porque chega uma hora que a gente tem, né, que fazer as nossas necessidades. E tivemos que improvisar uma cabana com guarda-chuva, uma cortina que o motorista emprestou pra gente, dele lá. A cortina até era grande, né? E improvisamos a cabana, as colegas desceram, eu desci também para ajudar.
e abrimos assim a toalha, né? A cortininha entre o ônibus e o alambrado, assim. Esticamos o pano, colocamos guarda-chuvas em volta, né? Pra gente poder fazer xixi, né? Porque não tinha onde fazer, né? Estávamos ilhados, né? Não tem banheiro. Estávamos numa rodovia e foi o jeito que tinha que fazer, né? Não tinha outra solução. Então, assim, a minha parte, assim, no que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Comprei salgadinho, dividi com as meninas, né? E água, né? Aí chegou uma hora assim também, era 1 hora da tarde, a gente ainda estava no ônibus. Aí eu falei assim com as meninas, vamos ali naquele ônibus de viagem e vamos pedir para alguém lá deixar a gente usar o banheiro, né? Porque o ponto que a gente estava já era mais aberto, então não tinha como, né, fazer xixi por ali, né? Tinha que ser num lugar mais escondido. Então a gente teve que pular o alambrado, eu e mais outras mulheres. Pulamos, tinha uma gestante junto com a gente. Pulamos o alambrado e fomos até esse ônibus, do outro lado da pista, na Expresso, né? Aí pedimos, por favor, que deixasse a gente entrar, né? Que estávamos no ônibus desde as 5 da manhã e precisava usar o banheiro. Graças a Deus, o motorista foi muito gentil, né? Agradecemos muito a ele e ele deixou a gente entrar para usar o banheiro. Graças a Deus, né? Foi muito gentil da parte dele. E não acabou por aí, não. Quando deu 2h30 da tarde, decidimos sair do ônibus. Por quê? Porque já fazia muito tempo que a gente estava no ônibus, não tinha como andar para frente, né? O ônibus saiu do lugar, ele não iria sair do lugar. Então decidimos sair do ônibus. E estávamos com medo de dar anoitecer, né, da noite e ter um arrastão e levar nossas coisas, né? Então decidi descer com as meninas, né? E pelo GPS, pelo celular de uma outra colega, a gente foi caminhando, ela foi indicando o caminho, qual que era a estação mais perto, mais próximo que a gente podia, né, chegar. Nisso nós levamos quase 2 horas para chegar, porque tinha uma gestante com a gente e ela não podia andar rápido, né? Então a gente andava devagar junto com ela. Mas todo lugar que a gente olhava só tinha água, 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 água em todo lugar. Graças a Deus, Deus iluminou o caminho da gente. Conseguimos passar, atravessar sem inundação, né? Passamos de boa, graças a Deus. Aí passamos numa favela da Ticoatira, né? Passamos por dentro, assim, cortando o caminho, num beco bem fechado. Se fosse sozinha, jamais eu iria. E foi dessa forma. A gente andou, passamos essa passarela todinha. Aí pegamos o metrô, pegamos o ônibus, carrão, entendeu? Aí chegamos no carrão, aí descemos, aí nós fomos para Itaquera, pegar o ônibus em Itaquera, para voltar para casa. E graças a Deus deu tudo certo. Nós chegamos em casa, chegamos no nosso destino, que é a nossa casa. E foi muito bom. Você não imagina o alívio que foi chegar em casa depois de um dia como esse. Porque chega uma hora que a gente fica com muito medo, entendeu? Porque tudo bem, a gente estava no ônibus, mas a gente não estava seguro também.
porque o rio estava tão cheio, que todo mundo comentava dentro do ônibus que também poderia transbordar mais um pouco de chuva ali, um pouco mais forte, iria transbordar aonde a gente estava, entendeu? Iria invadir de água ali também. E a gente estava correndo risco, com certeza a gente estava correndo risco ali também. Então a gente ficou com medo de chover mais, chover forte e inundar ali, a gente ficar ilhado, ficar pior do que a gente já estava e tomou uma decisão de sair. Então vamos sair enquanto é cedo, era 2h30 da tarde. Aí eu falei para as meninas, conversei com elas, vamos sair enquanto é cedo, porque depois que chegar à noite vai ficar pior, a gente não vai poder sair, é mais perigoso, né? Mulher assim andando sozinha. E se tiver de sair, vamos sair agora, né? Se for para andar, vamos andar agora enquanto é cedo. E foi o que foi, né? Nós andamos bastante, graças a Deus, chegamos ao nosso destino, que foi a nossa casa, porque no trabalho nós não chegamos, não tinha como. E foi isso o nosso dia. Bom, vocês ouviram a Givanilda. Valeu, Givanilda, obrigado pelo relato. E o seu relato é bem, bem complicado. Muita gente ficou na sua situação, viu? Pelo que a gente ouviu, pelas entrevistas que eu vi aí, o pessoal entrevistando na rua, os repórteres, né? Muita gente ficou na sua situação. Eu até vi um desses repórteres, né, naquele Hora 1 da Globo, né? Que é logo cedinho, coisa de 5 horas da manhã. Ele conversando com algum, de repente me aparece um idoso. Mas assim, o cara, ele devia ter seus 80, quase 90 anos. Que também ficou preso na marginal lá. O carro dele ficou embaixo d'água. Aí um motoqueiro tirou ele de lá. O repórter parou tudo e falou: eu vou lá ajudar ele, depois eu volto aí pra falar com vocês. Foi lá ajudar. Gente, que situação, cara. Que situação. Eu acho interessante que a marginal Tietê, há uns 20 anos, eu lembro que era normal que alagasse. Toda vez de chuva você ouvia falar de alagamento na marginal Tietê. E aparentemente tinham resolvido isso, né? Eu não sei, Patrícia, se tem relação o que eu vou perguntar ou não, porque eu lembro, na época se falava muito isso, que quando construíram a terceira pista, né, da marginal, porque ela não tinha aquela pista do meio, né, eram só duas. Sim. E uma das reclamações que falavam, na época que o pessoal falava, olha, se vocês colocarem essa terceira pista, vocês vão tirar mais uma que puxa água, né, que tira água, e Sim, o rio ele que vai... a gente falou sobre a várzea, A né? várzea, Que é sim. o lençol drenante, Sim. a esponjinha lateral, né, do rio. Isso, e depois disso, depois da construção dessa terceira pista, não sei se por coincidência ou não, você falou que não tem chovido tanto mais, ou tá mais localizada a chuva, né? Mas isso realmente reflete na Tietê, isso daí? Essa terceira pista refletiu mesmo para que aumentasse essas enchentes? Sim, mas não exclusivamente, né? Porque, como você mesmo disse, ela acaba criando tirando uma parte de permeabilidade do solo, que deveria ali servir como a esponjinha para diminuir a velocidade da água que está chegando até o rio. Mas também a gente lembra que nesses 20 anos, muitas obras foram erguidas, muitos córregos retificados. E tudo isso vai fazendo o quê? Criando a pista expressa para a água chegar até o rio. Então, não dá para dizer que essa terceira pista é a única exclusiva causa dos alagamentos da marginal. É todo um conjunto que a gente vai aumentando, né? E que nem o número de prédios, de investimentos foram bem altos. Então, tudo isso vai fazendo... E às vezes parece que não, mas como tá tendo um avanço imobiliário, por exemplo, nos Jardins, ou na Paulista, mas como que isso reflete para chegar na Marginal Pinheiros ou na Marginal Tietê? Porque a água vai fazer o caminho dela, vai descer por algum lugar. Tanto que a gente vê, por exemplo, aqui em Cotia mesmo, no bairro em que eu moro, tem uma avenida que é bem íngreme. Quando chove, é uma cachoeira, a velocidade da água é absurda. Então, assim, a gente cria mecanismos para essa água chegar bem mais rápido, criando grandes painéis de laje que vão captar essa água de uma forma mais rápida e lançando na mesma velocidade para o rio, né? Então,
Não tem como uma calha desse porte que são o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, dar conta de todo esse volume de água, né? Ah, não mesmo. Na verdade, a gente viu o que aconteceu com o Tietê. E o Pinheiros, eu acho interessante. Eu vou colocar mais um relato aqui para poder falar do Rio Pinheiros especificamente de uma coisa que é bem interessante dele, né? É a Rose Mesquita, que é mais conhecida como minha cunhada. Ela mandou o relato dela, coitada. Ela saiu da região de Parelheiros para ir para a região da Paulista. Vamos ouvir o relato dela primeiro, depois a gente volta falando sobre toda a questão. Bom, eu faço o caminho até o Terminal Grajaú para pegar o trem sentido Pinheiros para ir trabalhar. E na hora que eu cheguei, o primeiro trem não tinha nem saído ainda, que é o que sai 4h40. Então ele saiu, já era 5h05 e ele estava indo só até a estação Santo Amaro com velocidade reduzida. Começaram a fechar os portões da estação para o pessoal não entrar, porque disse que estavam os trilhos todos alagados e não dava para passar. Liberaram algumas catracas. O terminal estava super cheio. O terminal Grajaú estava super cheio. As filas para pegar ônibus estavam intermináveis. E quando o trem começou a sair para ir sentido Santo Amaro, quando chegar lá, terminal super cheio também, para você conseguir fazer baldeação para a linha Lilás estava bem tumultuado. Então assim, o pessoal tava sem saber o que fazer pelo alagamento dos trilhos. Aí acabei não conseguindo chegar no serviço e voltei para casa. Para voltar não tive tanta intercorrência, só a demora mesmo para conseguir pegar a condução de volta e